Avaliação na educação infantil. Como avaliar as crianças no período remoto? E nessa questão de que as crianças estão voltando também para o presencial. Parte das crianças no presencial, parte das crianças no ensino remoto. Como é que nós podemos fazer essa avaliação? Eu vou apresentar para vocês um material e tem planilha também. Quer saber mais? Quer saber como? Então, vem comigo! Avaliar é um ato permanente e reflexivo. A importância da avaliação. Nós estamos constantemente sendo avaliados e avaliando. E na primeira infância ela é fundamental como ponto de partida para as próximas experiências, para as próximas atividades, para as próximas vivências que nós precisamos proporcionar para as crianças. Como avaliar dentro da BNCC, como avaliar nesse período de pandemia. Eu vou trazer para a nossa conversa o referencial curricular para a educação infantil, composto de 3 volumes, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, Jussara Hoffmann, a BNCC. E eu quero convidar você a vir ser membro do nosso canal, porque lá na parte dos membros, na comunidade, nós temos uma live que nós fizemos sobre esse tema, com um e-book para baixar, que tá bem bacana, vocês vão gostar bastante aí, porque avaliar, né, é um ato reflexivo e nós precisamos do quê? De formação, para que a gente não fique aí no senso comum. O que é que a BNCC traz a respeito da avaliação? Vamos puxar aí para a BNCC, é importante, né, trazer ela para nosso chão da sala de aula. Olha lá. Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Ainda é preciso acompanhar tanto essas práticas quanto as aprendizagens das crianças, realizando a observação da trajetória de cada criança e de todo o grupo. Suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens, por meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos, tanto pelos professores quanto pelas crianças, como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos. É possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado, sem intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças como aptas ou não aptas, prontas ou não prontas, maduras ou imaturas. Trata-se de reunir elementos para reorganizar tempos, espaços e situações que garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças. Está lá na BNCC, na página 39. Eu quis trazer essa parte aí desse documento, porque olha quantos elementos importantes para que a gente traga aí para esse ato de avaliar. Eu posso avaliar, eu devo avaliar diariamente, né? Eu posso reunir essas informações em planilhas, portfólios, nós temos vídeos sobre portfólio, relatórios individuais, temos também aqui, olha, relatório individual em período de pandemia. Acessem esses nossos materiais. E aí, quando eu faço nesse meu dia a dia, Jussara traz muito forte essa questão de você pensar em quantas atividades você realizou naquele dia que estavam dentro do seu planejamento e quantas vocês realizaram em função das crianças, das necessidades apresentadas naquele dia, dentro daquela vivência. Como é que foi? Quantas eu fiz dentro desse meu planejamento e quantas eu levei em consideração a criança como protagonista? Se ela solicitou ali no momento daquela atividade alguma outra informação, eu cito no meu curso, né, a questão lá, eu estou trabalhando bichinhos de jardim e eu decidi trazer hoje para a nossa conversa a Joaninha. Mas eles estavam ali no parque, observaram a formiga e queriam saber mais a respeito dela. Então, eu altero o meu planejamento. O planejamento ele precisa ter flexibilidade, porque eu considero a criança como protagonista desse processo. Olha a importância. Então, o meu planejamento diário. Vocês que acompanham aqui sabem que dentro do nosso plano de aula tem lá a parte da avaliação,
onde eu vou fazer essa reflexão sobre a ação para pensar nos próximos passos aí que nós precisamos tomar em função das necessidades apresentadas pelas crianças. Agora eu vou trazer, nós já falamos da BNCC, agora eu vou trazer as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. O que as diretrizes trazem em função da avaliação? Olha lá, as instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhar esse trabalho pedagógico, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. Utilização de múltiplos registros por adultos e crianças. A continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança. Aqui eu chamo atenção, eu não estou lendo na íntegra, mas eu estou deixando aqui para vocês, eu chamo atenção para o retorno presencial. Um cuidado muito grande, olha, tá dentro da avaliação, gente, essa transição da casa para a escola, pensando que as crianças ficaram muito tempo em isolamento, distanciamento social. Então, um cuidado muito grande aí. Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição. Por isso os relatórios, os portfólios, tudo isso tem uma explicação, né? O nosso trabalho ele é muito reflexivo e as famílias precisam entender a importância disso tudo, de que por meio do interagir e do brincar as crianças aprendem. E a não retenção das crianças na educação infantil. Então, avaliar nunca para rotular, né? E nem como amparo aí para reter ou não na educação infantil. A lei não permite a retenção dentro da educação infantil. E isso é muito bom porque ela está dentro de um processo de experiências, de vivências, de explorar, de ser aí pequenos cientistas, investigadores. Por isso nós precisamos respeitar a concepção de criança dentro das diretrizes. E no período remoto, o que é que o Conselho Nacional de Educação, por meio do parecer número 19, homologado em dezembro de 2020, diz a respeito da avaliação no período de pandemia? As formas de avaliação não presenciais durante a situação de emergência ou presencial após a suspensão das aulas. Disciplina, olha lá. Previsão de alternativas para a garantia de atendimento dos objetivos de aprendizagem para estudantes e ou instituições escolares que tenham dificuldades de realização das atividades não presenciais de ensino. Então, o que eu preciso garantir aí? Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. No final do vídeo aqui eu vou colocar a planilha que eu vou deixar para vocês para download e a gente vai refletir sobre esses objetivos, tá? Bem rapidinho a gente vai pegar ali os primeiros como um exemplo. Realização de processos destinados à formação pedagógica dos professores para a utilização das metodologias, como mediação tecnológica ou não, a serem empregadas nas atividades não presenciais. Realização de processo de orientação aos estudantes e às famílias sobre a utilização das metodologias, com mediação tecnológica ou não, a serem empregadas nas atividades não presenciais. Então, quando a gente fala aqui de avaliação, a gente fala muito em formação, né, dos professores, das famílias que serão aí os nossos multiplicadores. Então, se a base da nossa avaliação é a observação, orientar essa família que observe os pequenos progressos, que para nós, assim, são muitos, né? Na questão da linguagem, das brincadeiras. O bebê, quando ele começa a brincar sozinho, olha a importância. Eu tenho experiências diferentes aqui em casa. A minha filha mais velha, quando o bebê brincava muito, já desde bebezinho, já brincando muito. O Francisco já tem um pouco de dificuldade em brincar sozinho. Ontem mesmo eu estava observando, foi a primeira vez assim que eu vi ele colocando num caminhão as pecinhas e falando que ia levar as pecinhas para passear. Então quer dizer, olha, ele já está trabalhando a imaginação, entendendo que um caminhão, né, pode levar aí para passear, já empurrou, já usou o fio para puxar. Olha quanta aprendizagem. Então a gente vai observando. Já contou para mim sobre o que ele estava imaginando ali, isso é importante, a linguagem,
a expressão, a comunicação. Então, colocar para os pais a importância da nossa observação de como é que eles estão agindo. O referencial eu vou trazer, o volume 1 aqui, esse verdinho, tem para baixar no site do MEC. Nós utilizamos agora a base, porém ainda dá para a gente levar muito em consideração as situações que estão colocadas aqui. No que se refere à avaliação formativa, deve-se ter em conta que não se trata de avaliar a criança, mas sim as situações de aprendizagem que foram oferecidas. E esse ponto para mim assim, é fundamental. Não se trata de avaliar a criança, mas as situações que foram oferecidas. Ainda mais nesse remoto, né? Ela teve acesso? Como foi esse acesso? Ela teve alguém que auxiliou ali? Isso significa dizer que a expectativa com relação à aprendizagem da criança deve estar sempre vinculada às oportunidades e experiências que foram oferecidas a elas. Olha a importância de, na hora de preencher a planilha, não é só colocar se ela conseguiu ou não conseguiu atingir. Você vai pontuar isso. Mas será que foi oferecida para ela todas as oportunidades? É aí que é o ponto para que vocês reflitam, né? Eu, enquanto professor, enquanto equipe. Os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento previstos na BNCC nos apontam caminhos importantes. Eu vou trazer aqui para essa nossa conversa Loris Malaguzzi, que ele diz assim: eu observo a criança enquanto ela conhece e ela me devolve essa forma de conhecer. Então, as crianças, os bebês e as crianças nos apontam caminhos a traçar aí para que a gente vá oferecendo atividades, vivências, experiências que promovam de fato a aprendizagem. Com essa frase, Loris Malaguzzi reforça a importância de na avaliação contemplar observação, registro, reflexão, para que eu possa aí investir em várias experiências, situações profícuas, não é verdade? E colocar isso para os pais, né? As crianças que estão lá no remoto, quem que vai estar ali aliado a nós, profissionais de educação, para que observe, verifique, nos conte a respeito de forma simples as famílias. Então, esse vínculo com as famílias mais fortalecido, essa parceria. E explique essas questões para os pais. Se vocês quiserem, mande esse vídeo para que eles entendam mais a respeito dessas, né, da avaliação. E quem está no presencial, observar se essa criança teve acesso do que ela mais precisa. Agora é hora de investir para que a gente trabalhe aí com a equidade, que a partir de situações diferentes para atingir um objetivo comum. O que é que elas estão precisando? Do que é que elas estão? São das histórias, das brincadeiras, do jogo simbólico. São essas as situações que nós precisamos investir para atender os objetivos, para atender o direito das crianças. Pensar muito forte nisso. Quando eu for promover aí uma atividade, uma experiência, verificar se eu estou garantindo os direitos de aprendizagem, atendendo os campos de experiências e trabalhando no caminho desses objetivos para alcançá-los. Olhar para a BNCC e para esses objetivos é fundamental. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha lá, a planilha que nós fizemos e que eu vou deixar para download. Muitos já têm, porque tem vídeo aqui no canal sobre avaliação. Então, a nossa planilha aqui, eu coloquei lá os objetivos. Tem muitos professores que falam assim: Samantha, mas eu só consegui a devolutiva de um, só um. Gente, não é só um, é um. Né? Para esse período de pandemia, o que eu conseguir aí levantar junto às famílias,
Eu preciso valorizar isso. É uma pessoa, é uma criança. Então, olha lá. No primeiro, no campo de experiências, o eu e o outro e o nós. O eu, o outro e o nós. Os bebês, eles percebem, esse bebê percebe que suas ações têm efeito nas crianças, nos adultos que estão cuidando dele. Para ele perceber, esse adulto precisa interagir. Então, orientar os pais que interajam, perguntar se eles estão interagindo com esse bebê, né? Às vezes o pai vai lá e faz, a família vai lá e faz essa devolutiva para vocês. Ele não percebe, ele não demonstra, né? Ele não dá um sorriso, ele não faz uma expressão, ele não demonstra. Mas e aí, durante os cuidados, está havendo essa interação com ele? A criança precisa de um adulto brincalhão. Tem alguém cantando, fazendo barulho, conversando? Esse é um ponto para que a gente reflita mais. Se eu estou falando do eu, outro e nós de identidade, é fundamental aqui a interação. Demonstra atitude de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos? Para ele demonstrar atitude de cuidado e de solidariedade, a gente precisa o quê? Interagir com essa criança, brincar junto a ela. É nas brincadeiras que ela vai demonstrar as atitudes de cuidado, de solidariedade. Nas atividades de rotina. Então, essa criança ela está envolvida nessa rotina da escola, da casa ou da escola. Então, para que eu possa avaliar, primeiro eu vou pensar nas experiências que foram oferecidas a ela. A solidariedade, eu trabalho muito forte a questão dos sentimentos. Essa criança, ela está sendo respeitada para que ela aprenda e entenda a questão do respeito? Nós estamos sendo solidários a ela, as vontades dela, ela está sendo atendida? Esse ponto é importante. Para as crianças pequenas, demonstra empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir? Eu investir em atividades que envolvam os sentimentos para que ela entenda, né? Daniel Goleman fala das dimensões da inteligência emocional. Conhecer os sentimentos, lidar com os sentimentos, motivar-se. Conhecer os sentimentos dos outros e lidar com os sentimentos dos outros. Então, primeiro eu preciso oferecer experiências nas quais ela possa conhecer os sentimentos dela. Então, essa é a nossa planilha. Eu vou deixar aqui para o download. Vocês gostaram? O que vocês acharam? Se vocês quiserem saber mais, dá uma olhadinha aí na nossa live sobre a avaliação. Venha também fazer parte aí do meu curso BNCC da Introdução à Ação, no qual a gente fala muito a respeito dessas questões. Eu agradeço você que ficou comigo até o final desse vídeo. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo. Te espero. Deixa aqui nos comentários o que você achou.